De fato, a gente sabe que o ser humano funciona à base de ciclos, né? Como, por exemplo, o sono, até mesmo o ciclo de regeneração celular, né, também. Tem uma série de outros ciclos, né, que funcionam à base de 24 horas. E assim, inerentemente à natureza humana. E aí o desafio é simplesmente ver como é que o sistema econômico atua nesse sentido, interfere, e entende, até mesmo com efeitos assim, bastante deletérios na natureza humana. Então, assim, muitos acreditam que, de fato, o ser humano está evoluindo. Só que ele está indo cada vez mais contra o seu ciclo circadiano normal. Então, quer dizer, a biologia aponta para um lado e o capitalismo 24/7 puxando o ser humano para outro lado, para outro extremo. E muitos meio que absortos, né, nessa ideia de que não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, e etc, etc. Só que, de fato, a gente se encontra diante de uma provocação até interessante, porque a biologia, ela tem esse ritmo, entendeu? Tem esse relógio interno, de fato, de 24 horas, que é regulado conforme o tempo. Só aí que tá, entende? O sistema econômico atual, ele opera numa lógica de crescimento infinito, que vai demandar, obviamente, muitos recursos, muitos trabalhos, muita disponibilidade, o que vai detonar com a biologia. Seria essa a tese básica daquilo que se estudou, né, nesse sentido, porque o problema está no sistema econômico e na forma como ele está sendo conduzido, entende? Não é essa questão das patinhas de caranguejo a $30, não é isso, né? Então tem uma interferência muito maior, porque o ser humano ele é programado para uma alternância. Então, para se sentir feliz, para ter ali os hormônios, neurotransmissores necessários, tem que estar sempre numa lógica de alternância entre atividade e repouso. Nunca um extremo, entendeu? Nem o repouso excessivo, né, que é o ócio, entendeu? Até mesmo essa questão do tédio, e nem atividade em excesso que vai desgastar o corpo, entende? Então, assim, no caso da economia moderna, o que ela faz? Tenta trazer o ser humano para um dos extremos, entende? Então, assim, buscando, ou no caso, o repouso absoluto, no caso daqueles que não trabalham, ou então uma eficiência, uma vigilância constante, entendeu? É cada vez mais um ritmo de trabalho frenético. Eu lembro uma vez que eu estava estudando sobre Revolução Industrial, e daí surgiu uma pergunta, né, no estudo, porque tinha a política dos cercamentos na Inglaterra, que levava, então, grande parte das elites ali a simplesmente confiscarem terras, né, e pedir auxílio do governo para poder imprimir leis, né, promulgar leis que fossem, assim, que dessem a terra, de fato, aqueles que possuíam papel, né, que possuíam, digamos assim, uma autorização de ter. E aí muitos, né, fazendeiros, ali, pessoas que viviam do campo, entende, foram obrigadas, então, a sair das suas terras para ir trabalhar em alguma fábrica na cidade, entende, para sustentar a família e tal. E aí esse foco no êxodo rural para, então, levar esses trabalhadores a trabalhar nas fábricas, entendeu? Isso aí lá nos idos do século XVII, né, no final do século XVIII, né, quando a Revolução ela começou de fato. Então, assim, é bem curioso que tu tem esse ponto. E aí se tinha muito esse temor, né, historicamente, né, do indivíduo, ele tá trabalhando, tá vivendo no campo, de repente vem uma safra boa, ele para de trabalhar porque não precisa, entendeu? E fora, se ele guardar aquilo, pode estragar, né? Ou então ele não conseguir ter para quem vender aquilo, então repassar, né? Isso se vê uma safra de fato boa. Então, assim, a pessoa, mesmo um artesão da época, o cara produziu tanto que era suficiente para sobreviver, entende? Não precisava trabalhar assim em excesso. Vendia a quantidade de chapéus necessárias, entendeu? Para viver 6 meses, 1 ano, tá tranquilo. Entende? Não há essa lógica frenética de trabalho absurdo, né, do jeito. Tanto é que o tripalho, né, que é um instrumento de tortura que vai dar origem a essa palavra trabalho, ele tem essa conotação, né, de ser uma tortura, porque de fato, dentro de uma lógica do capital, né, aliás, essa é uma das críticas bem ferrenhas, até mesmo do marxismo. Não vou assim desabonar de tudo, porque a questão é que a crítica ali, dentro do contexto da Revolução Industrial em específico e no contexto de algumas fábricas europeias, era essa mesma, entende? Quer dizer, o empresário está ficando cada vez mais rico, né, às custas do trabalho dos outros, quer dizer, explorando a suposta mais-valia deles, né? Então tu tem essa diferença entre aquilo que era produzido pelo trabalhador e o que era pago para ele em função daquele serviço. Entende? Que vai ser, obviamente, infinitamente menos do que se produz, né? Essa diferença seria
É o conceito ali que é tratado no livro do Capital. Agora, a questão é que naquele tempo não era necessário, né, você ter um ritmo frenético de trabalho, entendeu? O artesão podia parar. Até mesmo uma pessoa que trabalhasse no campo, dependendo da safra, ela também poderia parar. Agora, dentro de uma lógica que inclusive vai determinar essa questão do relógio, né? Tempo é dinheiro, tu tem então essa operação de lógica de crescimento infinito, ainda mais com Fordismo depois, Taylorismo. Tem uma série de outras práticas que foram adotadas, né, das empresas para levar elas a um crescimento absurdo e, obviamente, é um tipo de vigilância, né, em relação ao trabalho. Quer dizer, cada vez mais se monitorando o nível do trabalho que determinado funcionário X faz. Entende? Em virtude dessa questão de hora, de eficiência, entende? E meios para levar, então, eles a trabalhar. E aí, criou-se, então, essa questão da ideia de baixar os salários. Entendeu? Poucos refletem sobre isso, né? Por que os salários são baixos? É muito simples. É para manter o indivíduo na rotina frenética de trabalho. Entende? Porque uma vez que ele produz o suficiente, a tendência é parar. Como o salário é baixo, entendeu? Geralmente não dura um mês, né? E olhe lá, tu tem que ficar em ritmo frenético. Entende? É bem como aquele hamster que fica naquele... como se fosse tipo uma roda gigante, né? Só que mini ali pra ele. Fica girando aquela giratória e nunca alcança o objetivo, que seria a comida. Entendeu? Porque sempre tem que estar um passo a mais, né? Quer dizer, você vai conseguir, né? E tem que dar esperança, porque ela é a última que morre. Exatamente porque ela morre junto com o indivíduo que crê piamente que vai conseguir. Então, assim, infelizmente os salários eles são baixos por essa razão. Entendeu? E assim, é uma lógica opressiva, principalmente quando você conecta isso com o mundo espiritual, porque a ordem de Deus em relação ao trabalho era uma ordem muito simples. A questão é, tu vai comer do suor do teu rosto, não é do suor do rosto dos outros, né? Que antigamente se chamava de ladrão e vagabundo, mas hoje é esquerdista comunista. Então, assim, é muito brutal, né, o que acontece. E assim, se tu fores ver lá no Gênesis, tá, nessa questão do trabalho em si, tanto o capitalismo quanto o comunismo, o socialismo, essas formas, entendeu? Detonam com a ordem e a maldição divina, entendeu? Em relação ao trabalho cuidado para o homem. Entende? No caso do capitalismo, porque tu trabalha em prol do suor de outros, né? Desde que tu esteja pagando, ok? Mas aí no caso do socialismo e do esquerdismo, no caso são eles que estão usufruindo do teu trabalho, entendeu? Quer dizer, o Estado é uma entidade maior que vai tomar as vinhas, tomar o campo, né? Vai determinar o que é e o que não é, né? Do povo, é o uso social, tu não tem propriedade privada, realmente, né? Falando, exceto Bitcoin. Mas aí o que acontece? Tu tem todos esses pontos, quer dizer, tudo isso vai influenciar na saúde física, entende? Dessa forma do ser humano conseguir viver. Então tu tem um conflito, digamos assim, entre o ritmo biológico e o ritmo econômico. E assim, a conta não vai fechar. Uma hora a tendência é não só o indivíduo se desgastar no trabalho, recebendo um valor insuficiente, e ainda se desgastando, né, física, e até perdendo energia vital mesmo, mas infelizmente ele nunca vai conseguir chegar a um determinado nível econômico, entende? Muitos podem tentar falar essa questão de tentar ser rico e etc., mas a Bíblia já deixa claro que aqueles que buscam a riqueza, eles se tornam, digamos assim, muito mais tentados, entende? Então, assim, aqueles que querem ficar rico podem cair em tentação. Agora, uma pessoa que pede, que nem aquela oração do indivíduo lá no livro dos Salmos, não lembro se era Salmos ou Provérbios, pediu para Deus não ser rico, né, e nem pobre, mas viver normalmente, entende? Porque se ele enriquecesse demais, poderia sim soberbecer, né? E obviamente largar Deus. Mas se ele fosse pobre demais, passaria necessidade. E aí também largaria, influiria no relacionamento com Deus, né? Então, assim, o ritmo econômico ele vai muitas vezes em contraposição ao ritmo biológico, entende? No caso do sono aqui, se a gente fosse ver, né, é talvez a última fronteira que o mercado ele tenta conquistar, entendeu? Quer dizer, cada dia mais, tipo, já pegou a manhã da pessoa, pega a tarde e cada vez mais pegando a noite, entende?
Então, assim, se tu tá dormindo, entende? Não tá consumindo, né? Ou tu tá produzindo, ou então gerando dados. Então, assim, o resumo de tudo é o quê? A glamorização da privação do sono. É até interessante, né? Porque tu vê esses marqueteiros, assim, que fala dessa questão de trabalho, né? Que tu tem que trabalhar duro e etc, etc. Eles falam muito desse ditado, né? Trabalhe enquanto os outros dormem. Ou então, trabalhe... ou melhor, não estude, trabalhe. Eu lembro que já faz muito tempo já que eu fiz um vídeo assim, né? Não tem aqui um vídeo desse nesse canal. Tipo, um empresário dizendo, não estudem, trabalhem. Entende? O uso massivo de propagandas nesse sentido, levando as pessoas a cada vez mais ficarem distantes, digamos assim, de até mesmo ter uma formação, porque essa ideia é divulgada. E aí muitos acabam acreditando de fato, aí não vão estudar, não vão se aperfeiçoar e vão ficar, porque para sempre trabalhando para aquele determinado empresário. Entende? Infelizmente você tem não só essa questão do trabalho em si, a exploração, né, digamos assim, tanto esquerda e direita exploram. Uma explora o cidadão por meio de impostos massivos, né, dizendo que serve para segurança social e etc, etc. A direita já explora, dando aval para muitos empresários tratarem os funcionários como literalmente escravos. Não é? Porque não existe historicamente essa ideia de sentar patrão com empregado, os dois vão chegar num acordo. Não existe isso. Porque assim, em tese, e principalmente assim, não só na tese em si, mas na prática, entendeu? Quem que depende de quem ali? Entende? Em última instância, quem tem mais recursos ou quem tem menos? É óbvio que o que tem menos vai ter que se sujeitar para poder trabalhar numa empresa XYZ de algum empresário que tem mais recursos. Entende? E o cara não vai alisar, porque se com as leis, né, que já existem, a coisa já é desumanizada, imagina sem, né, como era há uns 80, uns 90 anos atrás. Entende? Porque esse negócio de lei, de CLT, etc, que o pessoal fala mal, ainda é algo recente ainda, né, de 1943, né? Mas pega antes de 43, os caras fazendo greve, criança, mulher trabalhando, e assim, as feministas falam que foi um grande direito, né, que as mulheres ganharam esse negócio de trabalho, só que todo mundo trabalhava até na antiguidade, não tem dessa, entende? De mulher em casa, dondoca, American Way of Life, né, de ficar em casa enquanto o marido trabalha, criando uma família com filhos, não. Isso daí é regalia realmente de poucos, e em poucos períodos históricos, de fato, de forma geral, isso aconteceu, entende? No geral, principalmente se pega a antiguidade lá, era os piores trabalhos, entendeu? O homem já fazia, assim, coisas horrendas, e para a mulher também não ficava atrás, entende? Então, assim, hoje em dia, né, com essas leis que a gente tem, tu tem uma mínima humanização da coisa, entende? Só que como é que isso vai interferir no sistema econômico? Obviamente ele dá muito problema, entendeu? Traz soluções de fato, mas no geral vai acabar influenciando até mesmo na saúde, porque é uma desconexão. Quantos seres humanos eles não pisam na terra? Então tem toda uma propaganda aí dizendo que não, você não pode pisar na terra porque tem os micro-organismos e etc, etc. Realmente tem. Só que a questão é que cada vez mais o ser humano está desconectado do planeta. E aí tem os testes aí na internet que o pessoal faz, tem pesquisa falando disso, de haver troca energética entre a pessoa e a Terra. Entende? Seria a energia magnética, que inclusive faz parte do desenvolvimento humano e serve de vários outros pontos. Entende? Porque o ser humano cada dia é mais isolado, né, dentro do concreto, entende? E cada vez mais distante, né? Então, assim, não só a questão de ar puro, né, os remédios naturais, né, o New Start, que eu inclusive comentei no outro vídeo, vai sendo deixado de lado, mas o ser humano vai perdendo. É o preço que se paga pela desconexão, não só de Deus, mas também do ambiente. Entende? Quer dizer, a pessoa não pisa na terra, não faz troca energética, não elimina a energia negativa que ela tem, entende? E aí, com isso, ela vai acumulando, né, aquele excesso de carga que vai dar algum problema, entende? Então, assim, fora a influência eletromagnética de computadores, de Bluetooths, esses fones de ouvido que tem esses ímãs aí também, algum tipo de tecnologia que influencia, até mesmo nas ondas cerebrais, né? Se tu pegar aí, né, tem até alguns estudos que mostram a questão de no cara desenvolver câncer porque ficou ouvindo determinado tipo de modelo de fone,
Né? Até mesmo se tu pegar algumas celebridades aí, só usa fone que tem fio. Entende? É até curioso isso, né, quando você observa, né, porque sabe que tem alguma coisa errada com o do outro tipo. Entende? Agora, qual que é o preço de fato da desconexão, né? De tu tá numa rotina de trabalho frenética, absurda, e daí tudo para sustentar um fardo de performance por causa de BCT no final. Né? Porque piabão liso, não pode. Entende? Mas só que o cara todo detonado de saúde, é até interessante, né? Porque o comportamento de muitas delas no tocante ao relacionamento é muito similar ao comportamento de algumas lagostas, né, do sul do Pacífico. Eu não sei de qual região que era, mas tipo, os machos estão lá, eles lutam entre si, formam a hierarquia, e aí depois as fêmeas aparecem e vão e se entregam para os machos que tem mais território, tem mais dominância ali, entendeu? E os filhotes surgem, né? Mas não é por interesse da espécie em si, entendeu? Envolve o interesse da fêmea, entendeu? Que vai lá simplesmente e adentra o território dos machos e usufrui, né, do que ele tem. E daí só faltava ter as leis feministas de divórcio e casamento, e aí fechou, né? Aquela sociedadezinha das lagostas. Mas é bem complicado, né? Porque hoje em dia o homem ele é forçado a um fardo de performance absurdo. Ele tem que buscar crescer, ter dinheiro, fama, status, etc, etc, porque tem que agradar a parcela XYZ social. Só que, infelizmente, para quem tem esperança, né, fica meio difícil. Entende? Então, infelizmente, isso vai influir muito nessa questão de saúde mental, né? Um aumento de quadro de ansiedade, né? Pessoas ansiosas, depressivas. Burnout também, né? Tem uma série de elementos, né, que tem que ver com essa questão. Então, distúrbios, né, ligados diretamente a ciclos de recuperação que foram negligenciados. O cérebro fica toda hora em estado de alerta, né, o cortisol lá no talo e a testosterona baixa, né, que é uma das razões pelas quais a testosterona cai, é o excesso de estresse. Né, que a pessoa está ali no ritmo e aí ela corre o risco de simplesmente sofrer algum tipo de problema ali. Entendeu? Fora os acidentes de trabalho, outras coisas, né? Até se fala muito da comunidade para nunca num trabalho você entregar 100%. Entende? Porque caso ocorra algum problema, tu é descartado. Entende? E até muitos reclamam da geração Z porque não quer ser otário de fazer o que o pessoal do passado fazia, que é aceitar qualquer tipo de emprego, com qualquer tipo de condições, e aí simplesmente querer provar que tem algum valor social, quando na verdade está sendo um escravo, né, praticamente. Entendeu? Então, assim, o indivíduo hoje, ele pensa muito mais nessa questão de trabalho do que alguns indivíduos antigos que chamou, eles iam. Entende? Não interessa bem que as condições. Então, infelizmente, ao estar desconectado, né, o ser humano ele perde e desregulariza, tá, as suas glândulas, né? As glândulas entram em disfunção, né? Você tem também até mesmo ciclos do corpo que tem um determinado período para acontecer. Isso daí não vai ser respeitado. É o cara comendo, por exemplo, perto das 10, 12 horas da noite. É uma comida às vezes totalmente cheia de carboidrato, entendeu? Tipo, o índice glicêmico lá em cima, um monte de células cancerígenas que precisavam ser mortas naquela noite, não, elas sobrevivem, se alimentando daquela glicose em excesso. E aí depois o pessoal não entende, né, de onde que está vindo essas doenças malignas, né, simplesmente pelo estilo de vida, são hábitos construídos, né? Então, assim, ciclos que são negligenciados, que alteram a quantidade de leptina, de grelina, né, que seriam hormônios voltados à fome e à saciedade. E aí facilita o quê? Ganho de peso, perda de testosterona, cortisol lá no talo, entende? Adrenalina lá no talo também. Porque tem que dar conta da tal rotina de trabalho, entendeu? O ciclo econômico mandando praticamente na biologia. E obviamente que a biologia não vai respeitar isso, porque ela já tem um ciclo dela. E aí, ao fato de não respeitar, doença, é certeza. Inclusive o declínio cognitivo também, porque sem um sono profundo, o sistema linfático não consegue fazer a limpeza de toxina no cérebro. E a pessoa não chega a entrar em ondas delta, né, na hora do sono, que é aquele sono super profundo, né, digamos assim. Não, ela fica ali em estado de alerta, no máximo um estado alfa, um teta ali, mas não chega a passar porque fica difícil.
entendeu? Exceto algumas outras pessoas, né, que também aí é complicado, né? Essa questão do sono profundo é extremamente importante, tá? Então, assim, tu tem esses pontos, né, que tem que ver com essa questão, né, que vão influenciar. E fora a erosão de ciclos, porque, infelizmente, tu tem, por exemplo, um descanso coletivo, né, que seria o final de semana e tal. O que acontece? Os caras que já estão moídos no trabalho, aí depois vai pra festa beber. Quer dizer, já não basta ter sido detonado ali o corpo, né? Não tem que chegar no final de semana, se detonar mais ainda, né? Em festa, rave, bebida, balada, etc, etc. Aí tem que se acabar pra então... E curiosamente se diz que, não, eu tô vivendo, eu tô me divertindo, né? E assim, infelizmente é muito complicado essa questão, porque a sociedade ela vive numa crise de desajuste. O corpo tá indo para um lado, com a biologia de mais de, para aqueles que acreditam em teoria evolucionista, né? 50 mil anos daquele jeito, aí não, século 19 e 20, vamos reinventar a roda. Vamos pegar e mudar o ciclo circadiano, forçando a barra em relação à biologia, para obter resultados financeiros, entende? E aí acabar com o corpo, acabar com a saúde, em prol de dinheiro, né? Dinheiro fiduciário, que é um dinheiro baseado em mentira, em promessas, palavra de político, não tem lastro nenhum em nada, né? E infelizmente muitos trocando, né, a sua saúde física por dinheiro, entendeu? Um ambiente que se cria e que simplesmente se ignora os sinais vitais para manter uma engrenagem girando. Mas a corrida dos ratos, entende? Ali, e assim, a corrida não é você ganhar no final, é você morrer no final. Esse é o grande prêmio, entende? Porque nessa luta frenética, infelizmente, Deus vai de saco. E aí que entra o aspecto espiritual, porque se as pessoas colocam o trabalho acima de Deus e o tempo acima de Deus, dizem que não tem tempo para Deus, infelizmente estão perdendo tempo. Então a gente pode concluir com a frase: não ter tempo para Deus é perda de tempo. Entende? Porque a pessoa, infelizmente, está trocando os valores espirituais, trocando o que é físico, né, que realmente se conhece a partir da fisiologia, por um trabalho, por girar uma engrenagem na qual ela é apenas uma peça. Entendeu? E qual que é a solução? É não trabalhar? Não, obviamente que não. É o equilíbrio necessário para manter essa dinâmica entre o descanso e o período de trabalho, descanso e trabalho, entende? Sem que haja excesso dos dois lados. E, infelizmente, essas coisas que têm sido inventadas do século XX para cá, entendeu? Tendem a levar a humanidade para o buraco muito mais rápido, entendeu? Quer dizer, a comida da pessoa foi trocada, né? Hoje tu tem os junk foods, né? As comidas lixo, que não tem valor nutricional nenhum, é só carboidrato e gordura saturada, aquele negócio. Nunca vai saciar ninguém, entende? Tu tem a troca do líquido, né? Porque o pessoal não bebe mais água, e a água que tem é totalmente contaminada, entendeu? Seja com metais pesados, com flúor, ou então algum outro tipo de elemento químico, né? O cloro também se usa, né, para tratar das bactérias e tal, mas infelizmente para o corpo, em grandes quantidades, vai ser muito interessante. Entende? E aí o que acontece? Você vai perdendo essa capacidade de manter o seu corpo saudável. Porque a pressão alimentar de um lado, o cara já não dorme direito do outro, tem que ficar trabalhando, come comida lixo no trabalho, não faz atividade física, não toma sol, não pisa na grama. Então todos os remédios naturais que poderiam ser usados totalmente negligenciados. Então a nutrição, o cara não está se nutrindo, o cara não está fazendo atividade física, não está bebendo água, e a água que bebe é uma água de má qualidade, entendeu? pH alto, não é uma água mineralizada, entendeu? Tá escrito mineral no rótulo, mas ela passa muito tempo dentro de um galão ali que fica desconectado da terra, de possíveis ímãs, essa questão de eletromagnética, né? Tipo, tu tem água para beber, mas ali física e quimicamente talvez seja outra coisa. Entende? E aí é curioso porque o pessoal não tá bebendo água, entendeu? Não tá fazendo outras coisas, não tá tomando sol, não tá descansando, entendeu? Assim, fica difícil,
Entendeu? Aí, por que então que se fala que há de fato essa interferência, quer dizer, trabalhos por turnos? Entendeu? Se a pessoa foca nessa tal de economia gig, entendeu? E no trabalho por turnos, ela entra dentro do olho do furacão, do desajuste. Então, assim, a pressão econômica ela não é apenas uma sugestão cultural, mas se torna um imperativo fisiológico de sobrevivência. Entendeu? Entenda as pessoas que trabalham à noite. Mesmo que elas recebam adicional noturno, não compensa, porque tu tá perdendo tempo de vida, tem pesquisas mostrando isso. Entende? Agora quem que vai fazer esse serviço? Vai ter que trocar. Entende? Porque infelizmente trabalhar à noite em escalas rotativas, né, vigilantes, profissionais de saúde, logística, a pessoa tá num conflito neuroendócrino. Entende? Você tá lutando contra o seu corpo, as suas glândulas. Entendeu? A sua formação de hormônios, você está colocando em risco todo o sistema. Entende? Simplesmente na atitude de trabalhar à noite. Ah não, mas só que eu tenho que fazer isso, aquilo, tem filho, tem não sei o que e tal e tal. São responsabilidades que poderiam não ser pegas. Então um cara casado, ele não teria os problemas que tem se tivesse solteiro, infelizmente. Entendeu? A fome contínua, né? A pessoa se priva de sono e aí, obviamente, a resistência à insulina aparece. O corpo exausto busca energia rápida. Aí o que vai comer? Pizza. Vai comer refrigerante, entendeu? Gerando mais pico de glicemia ainda. E aí o pâncreas não aguenta, né? Porque tem que ficar... aquele açúcar não pode ficar no sangue ali. Ele tem que ir para a célula rápido. Não, vamos lá, produz insulina aí até o momento em que não tem nem como processar corretamente, né, no horário errado. E aí vai aumentando gordura visceral, gordura no corpo, a gordura entre os órgãos, né, que é pior ainda. Vai forçar o coração a trabalhar mais, vai forçar os órgãos a trabalhar. Até os rins fica difícil de filtrar coisa. Entendeu? Vai aumentando gordura e a pessoa vai meio que inchando, né? Ela vai meio que apodrecendo viva, a gente poderia dizer assim. Né, para falar a verdade mesmo, entendeu? Esses grandes picos de glicemia, ela fica diabética também, ou pré, né, minimamente, devido ao pâncreas estar totalmente sobrecarregado. E essas células cheias de gordura que não conseguem mais, que tem a permeabilidade celular, você não pode interferir naquilo, e aí de repente já algumas coisas já começam a não passar direito, aí fica difícil. E tudo porque é gerado em virtude do tipo de estilo de vida pessoal, né, que a pessoa escolhe então viver. Então qual que é o resultado dessa questão? Entendeu? Então assim, isso acontece muito porque o cortisol, que deveria ter assim, um pico, né, digamos assim, matinal só para dar energia mesmo, continua num patamar extremamente elevado e constante, suprimindo o sistema imunológico, entendeu? E aí inflama outros aspectos assim, do corpo. E obviamente o grande drama assim, de quem vive num sistema assim é que o lucro ele meio que não compensa, porque tu vai gastar tudo que tu ganhar assim, tentando recuperar a saúde, que não se recupera mais. Entendeu? Fora essa questão de externalizar o custo da saúde. Quer dizer, quando o trabalhador adoece por alguma desregularização, digamos assim, do ciclo circadiano dele, o custo é absorvido pelo próprio sistema. Quer dizer, tu é mais um número. Aí, o que deu problema próximo, entende? Infelizmente é o que vai estar acontecendo, são influências dessa questão, entendeu? Tem alguns que adotam aquele modelo lá de 100, 80, 100, né? Foi um experimento social bem robusto, e aí, tipo, tu tem um princípio que é 100, 80, 100, é 100% de salário, 80% de tempo, mantendo 100% de produtividade. Qual que é o efeito? Tu tem aí um dia extra de folga, né? Geralmente sexta-feira, né? E o sistema permite o chamado Recovery Sleep, que reduziria o cortisol acumulado durante a semana. É difícil, né? É difícil falar dessa questão, infelizmente, tá? Questão de desligamento, né? A pessoa tentar, de certa forma, como no caso ocorreu na França, Portugal, até mesmo na Bélgica, o empregador ser proibido de contratar funcionário fora do horário de expediente, né? Porque aí você acaba continuando, como se a sua vida pessoal fosse um tipo de extensão do trabalho. E infelizmente, né, diferente de alguns empregos formais, muitos trabalhadores, né, de aplicativos no caso, eles não têm um RH para implementar certas medidas, né? E infelizmente a regulação tem sido via estatal. Então, assim, as pessoas elas deveriam pensar o custo geral, né, do que está fazendo.
Entende? Porque se ficar trabalhando realmente num ritmo muito frenético, a tendência é a morte, literalmente.